Bom, hoje a gente vai estar falando, né, do algoritmo de vetor de distâncias, né? O algoritmo ele é considerado interativo, assíncrono e distribuído, né? Então, toda vez que a gente fala dele, ele tem essas características. Vocês vão ver que ele é distribuído porque cada roteador da rede vai receber uma informação de um ou de mais vizinhos. Então, a quem ele vai estar ligado, vocês vão ver mais para frente, a gente vai falar, mostrar a figura em si. Tudo que está diretamente ligado àquele nó, aquele roteador, ele vai receber informação. E depois ele vai fazer os cálculos, né? Vou mostrar esse cálculo que é utilizado a equação de Bellman-Ford, né? O BF, né? Que a gente chama de programação dinâmica. Ele faz esses cálculos e depois distribui os resultados desses cálculos para os seus vizinhos. Então, por isso que ele é considerado um algoritmo distribuído, principalmente. Ele é interativo porque ele, principalmente por causa dessa comunicação com seus vizinhos. Então, ele se comunica muito com os vizinhos e pega informações desses vizinhos para fazer atualização de informações e tudo mais. Ele é assíncrono porque ele não precisa que vocês rodem em todos os nós simultaneamente, né? Ele usa a equação do Bellman-Ford para fazer o cálculo do mínimo, principalmente para todos os vizinhos que ele vai ter. Então, a equação do Bellman-Ford, ele tem essa característica onde ele verifica, né, nada mais é que o custo do caminho, que a gente fala, o custo do caminho do menor custo, né, então, vocês vão ver bastante esse termo, mas porque eu quero falar quem que é o caminho que tem menor custo daquele nó, de X para o nó Y. Uma coisa que vocês comecem a perceber toda vez que a gente fala, né, que a gente trabalha com esse conceito, né, vocês devem ter reparado, e principalmente agora que a gente está falando de vetor de distância, o vetor de distância nos traz muito aquele conceito de física, né, de direção para onde ele está indo. Então, esse conceito de vetor, apontar para onde ele está indo, ele também faz aqui, de certa forma, porque, por exemplo, aqui, ó, ele está falando que ele vai de X para Y, né? Para ele fazer isso, então ele vai fazer, então o D, né, quando vocês veem isso daqui, é esse cálculo do custo do menor custo, né, do nó do X para o nó Y, né, isso aqui é genérico, né, de maneira genérica em si. Então, como que eu calculo isso? O custo do menor caminho, né, de X para Y, né? Então, aqui vocês podem perceber que ele faz até a correlação aqui, fazendo a representatividade. O que é isso, né? Ele nada mais é que o mínimo, né, daquele caminho, né, que a gente chama em si, onde ele vai verificar quais são os caminhos que ele vai percorrer. Então, ele vai, por exemplo, eu vou ter um V ali próximo daquele, para ele de X para Y, eu tenho um caminho V. Então, ele fala assim, mínimo V. Então, ele vai lá e vai abordar aquele caminho, aquela opção de caminho. Então, toda vez que vocês veem C é o custo direto do enlace X, não para o Y, mas sim para o V, que provavelmente, por exemplo, ó, vocês vão ter o X, né, aí o Z vai estar lá, vou colocar ele aqui em cima, só o Y, aí você vai ter, por exemplo, um V aqui, por exemplo, que ele vai estar ligado nele. Então, como ele está ligado nele, então eu verifico qual que é a possibilidade desse caminho para mim chegar até o Y, tá? Então, porque diretamente, vocês vão ver, a gente vai mostrar que ele não vai estar ligado direto ao Y, como a gente já mostrou, você tem vários caminhos para ser percorridos. Então, o Bellman-Ford, essa equação nos traz isso. Então, eu vou pegar o custo desse cara, por exemplo, se for 2, ele vem aqui, vai substituir por 2, né? Mas, no caso, o custo dos caminhos de menor custo, ele pega todo o percurso daqui, por exemplo, se eu tivesse outro aqui, vou fazer meio que aleatório, tá, gente? Vou colocar aqui, por exemplo,
ele pegaria, ele verificaria além desse, por exemplo, aqui eu vi quem que é o próximo, meu vizinho próximo, para mim sair daquele enlace, e o que acontece nesse quando ele vê o custo dos caminhos de menor custo? Ele vai avaliar, por exemplo, as outras opções que ele tem. Então, pode ser que eu tenha outras as opções além do que aquele vizinho vê. Então, esse D V de Y, eu mostro quais as opções agora saindo deste cara e não mais de X. Então, esse cara é 2, e aqui você avaliaria, nesse caso aqui, a única opção que eu estou dando para vocês, mas, por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó, vai logar diretão, e aqui tivesse valores, por exemplo, 5, aqui tivesse 1, aqui tivesse 1, aqui tivesse 3, eu vou colocar 1 e 1, por exemplo, e aqui 8 e 10, por exemplo, aqui você tem duas opções, ou vem para cá, né? Aqui você tem duas opções, né? A gente, no caso aqui, ou você vai vir para cá, ou você vai vir para cá. Beleza, você tem essas duas opções, mas o que você quer chegar? Você quer chegar no Y. Ficou meio bagunçadinho aqui, mas é porque o espaço foi pequenininho e eu fui montando da minha cabeça. Qual seria a opção? Quem seria esse DV? Esse DV você ia avaliar assim, ó, 1 com 5 dá 6, então aqui você tem uma rota que vale 6. Aí qual que seria o outro percurso? Aqui eu tenho 1 com 3, 4, com 8 já dá 12 e aqui já dá 22. Deu um valor bem altinho. Mas aqui, se eu vier por aqui, 3 é desse aqui, tá, gente? Opa. E esse aqui é do 1. 1 com 2 dá 3, então esse cara aqui seria a minha opção. Então, a opção que, no caso aqui, o custo aqui que eu colocaria nesse desenho que eu inventei aqui, seria 3. Seria o valor dele. Então, ele vai fazer o mínimo deste com este, né? A soma dos dois em si, ele faz o mínimo desse cálculo. Eu vou mostrar mais para frente como ele faria, mas é mesmo para vocês entenderem a fórmula em si, né? Então, ele vai verificar esse mínimo para lançar. Então, ele faz a abordagem de todos os vizinhos ali para ele poder calcular. Para ele poder calcular qual que é o caminho. É claro que ele faz isso, né, de uma maneira bem, bem rápida, entre aspas, né, dependendo vocês vão ver que é uma problemática quando a gente fala da quantidade de equipamentos que a gente tem na nossa rede, né, mas o Belmonfort, ele é bastante utilizado, né, também, né, em si, principalmente para essas redes não tão grandes, né. Então, aqui nós temos um exemplo do meu Monfort, aqui a gente tem a mesma característica, onde vocês vão ter o nó U, né, no caso, ele vai ser a origem, né, e ele quer chegar no destino Z. Então, o destino do encaminhamento de pacotes, ele quer chegar no D. Então, aqui ele tem várias opções, vários caminhos, né, só que, toda vez que a gente fala de vetor distância, o que interessa para ele? Você está analisando esse cara aqui, origem. Em quem que ele está ligado? Ele está ligado no V, que é esse cara aqui, ele está ligado no X, e ele está ligado também no W. Então, que ele faz essa rota direta aqui com W. Então, ele tem 3 vizinhos para você avaliar. Então, o que acontece quando você tem esses 3 vizinhos? Ele faz o cálculo no caso do custo de menor caminho fazendo o valor final, né, mas deixa eu só apertar aqui. Então, aqui, ó, vocês vão pegar o custo de U para V, que nesse caso é 2, vai pegar o menor caminho, né, no caso, para Z, né, no caso, ele vai aqui, você vai falar, tá, cheguei aqui, esse aqui é 2, né, vou colocar aqui só para, mas vai estar, daqui a pouco eu mostro,
esse cara aqui de V, que é o meu destino, que é esse cara aqui, ó, para Z, qual que é a minha melhor opção? Não se esqueçam que vocês têm duas opções aqui, ó. Vocês podem vir para cá, vocês podem vir para cá. Aí, o que, que você avalia nesse caso? 3 com 5 dá 8. Ficou um valor alto. Mas e se você pegar 2 aqui, eu venho para o X e eu venho para o Y. Então, ele pega 2, 1 e 2. Então, aqui dá 5. Por isso que ele fala que o valor de menor caminho, de custo de menor caminho é 5. Beleza? Aí, aqui, então, vai ser 5. De U para o X. Então, ele vai avaliar o outro valor que você tem ali disponível. Então, aqui, ó, você tem aqui, deixa eu ver, vamos lá, de U para X. Quem que é o U para X? O valor dele é 1. Então, aqui o valor é 1. E do X, que é essa próxima saída, para o Z, quais são as opções? Ele tem esta opção e essa opção. Então, aqui, para chegar no Z, dá 2, 3, aqui dá 10, né? Vai dar 10. Aqui, 1 com 2 vai dar 3, né? Aqui, se você fizer os vários caminhos, vai dar 3 com 1, por exemplo. Com esse vai dar 5. Aqui já de cara, a gente já sabe que, nesse caso aqui, a melhor opção vai ser esse valor de dx para z, ele vai ser 3, né? Então, por que vai ser 3? Porque se você pegar este valor com este valor, dá 3, eu cheguei no menor custo, que é o 3, menor custo daquele caminho para mim chegar no z. Então, percebam que eu peguei o vizinho que eu estou calculando, que é a minha proximidade, e falei qual que seria quanto custa para eu chegar até o meu destino final. Então, esse aqui, esse vai sempre ser os vizinhos, né, próximos da minha primeira saída, e este cara, sim, é para mim chegar ao meu destino final, quanto que é o custo daquilo. Então, o que que acontece? Agora, do W, né, no caso, esse último aqui, do U para o W, né, do U, ele vem aqui para o W aqui, esse custo aqui vai ser 5, né, ele já tá ali, mas qual que é o menor caminho do W, desse cara aqui, para chegar no Z? Aí vocês têm que avaliar todas as situações, aqui você tem 3, né, no caso você não vai voltar, não seria lógico, mas você poderia, por exemplo, 3, 2, 1, 2, aí já deu um valor super alto, já pode até descartar. Aqui você tem 3, 1, dá 4, com esse, no caso, dá 6. Então, já é um valor alto. Mas e daqui, ó? Se eu pegar do W para o Y, dá 1, do Y para o Z, dá 3. Então, aqui eu já tenho um menor caminho 3, né? Aqui também é 3. Que ficaria mais ou menos assim, ó. O mínimo de 2 mais 5, 1 mais 3, 5 mais 3. Então, ele faz a soma, né? Então, aqui, por exemplo, vai dar 7, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 8. Quem que é o valor mínimo desses três? 4. Então, o valor mínimo é o 4. E quem ganhou isso daqui, né, no caso desse valor, foi esse valor aqui. Então, ele mostra quem que é o meu melhor vizinho para a saída, né, que ele mostra aqui o 1, e qual que é o custo de menor caminho, que é esse cara aqui. Então, ele foi o vencedor e ele, em cima daquele então, ele fala quem que é o próximo e quanto que eu chego até lá. Então, ele vai mostrar e percorrer os vários caminhos do meu gráfico em si, tá? A ideia-chave, toda vez que a gente fala do algoritmo de vetor distância dele, a gente também vai mostrar que cada nó vai enviar a sua própria estimativa. Então, isso aí que eu fiz, eu estava mostrando a estimativa do vetor distância deste cara aqui, tá? A gente estava falando especificamente do roteador U, daquele nó. Isso aqui tudo foi cálculo do U. O restante, eu faria, por exemplo, eu faria esse mesmo cálculo, vocês vão ver, para, por exemplo, se vocês quiserem fazer, vocês fariam do W, do V, do W,
do Z, do Y e do X. Todo mundo é calculado. Cada um faz esse cálculo que eu acabei de mostrar aqui do U. Então, ele faz essa ideia, né, todo mundo de se calcular ali aquela opção, e de tempo em tempo ele vai enviar o que a gente chama de estimativa, tá? Principalmente do vetor de distância dos vizinhos. Então, ele se comunica diretamente com os vizinhos que ele está ligado. Então, ele vai, faz a comunicação com os vizinhos, sempre vai usar para cada nó, para cada roteador, a equação de Beaumont-Fort, tá? A OBF, né, em si. Então, toda vez que ele recebe a estimativa, ele atualiza o seu nó, porque, por exemplo, ali eu estou calculando primeiro, mas, por exemplo, se eu recebesse alguma atualização, eu teria que calcular de novo, porque vocês lembram que eu preciso saber se, de repente, algum custo não mudou. Se algum custo mudou, esse valor tem que ser calculado novamente. Isso que eu acabei de fazer anteriormente, eu preciso fazer de novo, tá? Sobre condições naturais menores, a estimativa, né, geralmente vai convergir por menor custo atual. Se vocês notarem, no slide anterior, ele fez, né, no caso, né, o caminho para eu chegar de U, né, até Z, eu vou ter, no caso, o valor, o menor custo de menor caminho, que vai ser 4, né? Porque aqui, ó, 1, 2, mais 2, 4. Então, aqui ele me ofereceu o menor caminho. Então, vocês observem que, se você for visualizar isso daqui e tentar calcular, ele encontrou o menor caminho, o menor custo, né? Então, principalmente porque ele avalia, depois que ele pega o custo dos vizinhos, né, que esse aqui são os vizinhos que estão ligados a ele verifica como que é o melhor chego lá no V, no Z, né, no caso. E ele vai mostrando as opções e me dá o menor custo. E se vocês olharem aqui, 1, 2, com 2 dá 4, então ele me mostra o menor custo. Então, uma coisa que ele vai fazer, né, também a ideia, uma preocupação também que a gente fala, percebam que a gente está falando de condições naturais menores, quer dizer, num poucos roteadores eu consigo sempre convergir para um menor custo atual, igual mostrei anteriormente. Então, ele ali está mostrando que o menor custo vai ser 4. Então, ele mostra essa verdade e consegue fazer. A ideia, toda vez que a gente trabalha com essa questão do vetor distância, ele sempre tenta pegar o menor custo. Em cima de uma rede pequena, ele funciona muito bem, né? Então, cada nó vai esperar a mudança no custo do enlace, né? Principalmente do seu vizinho. Então, ele verifica quem está ligado a ele e tenta fazer, no caso, se tem alguma mudança de custo. E se tiver, ele vai atualizar os vizinhos, porque ele vai ter que recalcular, né? Aí ele vai recalcular essas estimativas, né? E vai também fazer a notificação para o vizinho, porque se eu tenho uma mudança de custo de um enlace, por exemplo, aconteceu que um enlace melhorou a velocidade ou alguma coisa assim, então o custo dele vai abaixar. Então eu tenho que recalcular todo o DV, né, fazendo através da equação do BF, né, em si, da Beaumont-Fort, e depois eu vou notificar os meus vizinhos que aqueles valores mudaram. E quando você faz essa notificação, também ele vai se atualiza os seus vizinhos que está acontecendo. Então, ele vai fazendo isso, né, várias e várias vezes, né, para cada nó que ele vai. Por isso que a gente fala que ele é interativo, né, porque ele vai sempre se comunicar com esse, como se diz, com seus nós vizinhos, com seus roteadores vizinhos. Então, cada iteração, ela vai acontecer quando eu tiver uma mudança de custo daquele enlace local próximo a ele, né? E se eu receber uma mensagem de atualização do meu vizinho. Ele é distribuído, né, com parada automática, principalmente porque eu tenho essa questão de atualizou, se eu atualizei,
beleza, ali fica tudo corretamente. Então, ele só para, né, só muda se eu recebo uma notificação, e somente, né, se for necessária. Se eu não tenho nenhuma notificação, logo eu não vou fazer nada, né? Então, é esse mesmo conceito. Aqui é o conceito do algoritmo de distância, principalmente ele de uma forma mais, como se diz, mais estática, principalmente sem risco, sem nada, principalmente para vocês poderem visualizar. A ideia dele. Aqui nós temos uma coisa interessante, por exemplo, que o algoritmo sempre fala, e a gente pode, por exemplo, trabalhar, é essa questão do tempo. Percebam que eu tenho tempo zero, né? Qual que você espera do tempo zero? Um detalhe importante, de D a para A, né, quer dizer, eu estou nele mesmo aqui, qual que é o valor? É zero, quer dizer, ele não tem custo nenhum, porque ele está no mesmo roteador. Se vocês perceberem de DA para B, então daqui para cá, qual que é o valor? 8. De DA para C, ó, eu não tenho nenhuma ligação direta, ele não é meu vizinho. Então, toda vez que ele não é meu vizinho, vocês vão colocar esse símbolo de infinito. Quer dizer, eu não sei. Pode ser que pelo cálculo, eu descubra a melhor forma de chegar em C, mas ele não está ligado a mim. Então, você vai colocar sempre esse símbolo. De DA a D, eu tenho uma ligação, qual que é o valor? 1. Então, venho aqui na tabelinha, né, e coloco. Do DA para o E, né, também não existe nenhuma ligação, então vai ser infinito. Para o F também, porque se vocês notarem, eu só tenho 2 vizinhos aqui, A e B. Então, se eu só tenho 2 vizinhos, o restante vai ser o símbolo de infinito. Então, eu não tenho ligação com eles, então ele faz essa representatividade, né? Aqui, um custo visivelmente alto, né, de A para B, então é uma coisa fácil de identificar, e aqui no caso, aqui faltaria, aqui é um enlace, né, que está perdido, né, que não existe, né, que não existe uma ligação entre ele. Então, a ideia é que todos os nós têm essa estimativa de distância, né, do que está acontecendo em si, né, então todo nó vai fazer essa tabelinha, né, vou mostrar posteriormente em si. Ele tem essa estimativa para o nó vizinho, então esse cara aqui, ele falou assim, ó, eu sou o A, e eu quero saber como que está a ligação com todos os meus vizinhos. Então, ele cria esse algoritmo, né, esse vetor de distâncias nesse roteador A, tá? Então, ele cria aqui, eles todos, no caso, todos os roteadores vão enviar esse vetor de distância, né? Então, aqui você vai ter outro vetor, aqui você tem um do A, aqui você vai ter um do B, do D, você tem todos eles têm. E eles vão fazer o envio. Então, todo mundo vai falar, ó, esse aqui é o meu vetor de distância local. Então, o A se comunica com o B e com o D vai se comunicar com o A e com o E com o G, aí o G se comunica com o D e com o H, e ele vai fazendo essa troca, né, de informação, falando, ó, esse é o meu vetor de distância, esse é o meu vetor de distância, e vai atualizando essa informação. Já no tempo, que a gente fala de tempo 1, né, ele vai, no tempo 1, os nós vão receber o vetor de distância do vizinho, né? Então, ele vai ter, né, no próximo passo, ele recebe, aí envia, né, no caso, aí ele calcula, cada um vai lá e vai executar e vai verificar, fazer o cálculo da nova distância, principalmente utilizando a equação do Beaumont-Fort. Então, ele vai, todo mundo calcula, e olha o que ele faz. Depois ele fala assim, envie para todos os vetores de distância para os meus locais. Então,
faço o vetor, recalculo ele, para eu falar, e distribuo, por isso que ele é, né, é considerado um de distribuído. No tempo 2, por exemplo, eu vou sempre receber, de novo, né, por algum motivo, mudou alguma rota, alguma coisa assim, eu vou receber de novo todos os vetores de distância, vou calcular usando o vetor, fazer o cálculo em cima da equação, calcular esse novo vetor de distância local e enviar novamente para os meus vizinhos esse vetor de distância. E isso vai acontecer várias e várias vezes até a realidade, no caso, de estar fazendo a interatividade. Isso é a interação dos roteadores. Eles se focam principalmente nos vizinhos, se vocês notarem. E como seria o cálculo, né, do vetor de distância? O cálculo do vetor é aquele cálculo que eu mostrei, né, de modo onde eu mostrei apenas um nó, né, para vocês. Porém, a gente tem uma particularidade, né? No tempo 1, o B, né, vai receber de A, de C e de E o vetor de distância deles, né? Então, ele recebeu o vetor de distância dele e ele vai atualizar, né, quem que é o vetor de distância desse cara? Ele vai ser do B para o A, vai ser 8, que é esse valor aqui. Do B para o C, aqui, ó, vai ser 1. Então, ele vem aqui 1. Do B para o D, não existe ligação. Percebo que não existe essa ligação, então a gente coloca o símbolo de infinito. Do B para o E, tem uma ligação e o valor dele é 1. Aí que automaticamente o restante vai ser infinito, 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 porque não existe uma ligação. Eles não são vizinhos do roteador B. Aí, quem que é você tem um vetor de distância, né, no caso do A, né? Quem que é o vetor de distância do A? Do A para ele mesmo, aqui a gente não colocou, né, mas se eu, por exemplo, tivesse aqui o DB, o B também seria igual a 0, tá? Mas aqui, por exemplo, do A para o A é 0, porque eu estou nele mesmo, do A para o B é 8, então eu tenho que colocar, do A para o C não existe ligação, então é infinito, do A para o D é 1, e o restante vai ser, não existe ligação, então vai ser infinito. Aí, qual que é a tabela do C? Desse cara, do C para o A vai ser infinito, quer dizer, não tem uma ligação com ele. Do C para o B vai ser 1, C para o B vai ser 1, esse valor aqui. Do C para o C é 0, né? Que no caso é onde eu estou. No caso aqui, o C só tem uma ligação, gente, que é com o B. Então, o restante, ó, vai ser tudo símbolo de infinito, porque não existe ligação. Eles não são vizinhos do roteador C. E agora, analisando o roteador E, né? Do E para o A, não tem ligação, ó. Com quem que ele faz ligação? Ele faz ligação com B, com D, com F e com H. Então, do E para o A não existe, então é infinito. Do E para o B é 1, tá aqui, aí ele coloca 1. Do E para o C é infinito, do E para o C é infinito, porque não existe ligação. Do E para o D é 1, cadê o D? Aqui, ó, 1. Então, ele vem aqui e coloca 1. Do E para o E é 0, porque ele está nele mesmo. Do E para o F, aqui do lado, é 1. Do E para o G não existe ligação, então é infinito. Do E para o H, ele tem essa ligação e o valor dele é 1. Então, e do E para o I é infinito porque não existe a ligação. Então, ele faz aqui essa minha tabela. Então, o B recebeu, né, essas tabelas, né, essas 3 tabelas, né, do A, do C e do E, recebeu essas 3 tabelas, e agora ele vai calcular, principalmente
porque ele precisa atualizar, verificar, porque agora ele tem os valores dos seus vizinhos e quem os seus vizinhos conhecem, porque querendo ou não, quando quando você mostra aqui, por exemplo, o vetor de distância, aqui você sabe, por exemplo, pelo vetor de distância, que o C, ele está ligado com o B e com ele mesmo, quer dizer, ele é um fim de linha. Este cara aqui do E, ele se liga ao B e, por exemplo, você tem valores do E para o D, do E para o F e do E para o H, quer dizer, você tem aqui mais 3 rotas de saída que você pode utilizar, que é o que ele calcula. Então, ele recebe essas tabelas, né, no caso, recebe essas tabelas, né, e vai calcular. Ele faz o cálculo, no caso, ele faz o cálculo da seguinte forma. Então, ele vai lá e fala assim, ó, do B com A, qual que é o valor e o menor custo? Então, o que que ele vai achar? E outro detalhe, né, ele faz o custo, né, D com A, aí ele faz B com C, B com E, que vai ser o mínimo de quem, né, ele faz a soma, né, dos dois, né, aqui no caso, e eu vou pegar o mínimo desses valores. O que que acontece aqui? Do D com C não existe, do B com C não existe, vamos dizer assim, existe a ligação, mas o C não vai para lugar nenhum, né? O C ele não sai para lugar nenhum, então ele tem essa característica de fazer essa opção até. Então ele vai ficar com esse valor aqui, 8, 8. Então, ele vai substituir, né, no caso, o mínimo de 8 para infinito sempre vai ser 8. E ele vai fazendo todos os cálculos, vai pegar, aqui ele também acha que não tem ligação, depois ele acha uma ligação, aí depois ele vai pegar 9, 2 e infinito é 2, e assim por diante, ele vai calcular toda a tabela e fazer a configuração. Ele sempre, ó, de B com A, de B com C, de B com D. Então, ele atualiza todo mundo e me dá o valor. Então, ele vai fazer o cálculo desse com esse aqui e vai me dar o valor final. Tá? Então, sempre ele faz todo esse conceito. Então, a tabela atualizada, né, vai ser essa, né, essa é a tabela antiga, e essa aqui é a nova tabela que a gente vai estar trabalhando. Então, ele vai lá e substitui. Aí, no caso, o C, agora que o B já atualizou, ele vai receber de B a tabela atualizada e vai calcular de novo, gente. Ele vai lá e fala assim, ó, vamos calcular da mesma forma. Mínimo, né, ele vai fazer aquele cálculo, né, de mínimo, tá? Vai aplicar a equação de C com A, vai pegar o custo de C com B, o menor custo até chegar a A, e ele vai somar, no caso, nesse caso aqui, principalmente, gente, porque o C, não sei se vocês lembram, ele não tem a ligação, a única ligação dele é com B. Então, por exemplo, ele só vai ter ele mesmo para chegar. Então, por isso que vocês vão notar que ele vai sempre calcular, é um cálculo mais simples, porque ele não tem ligação, essas ligações aqui dele não existem, ele só tem a comunicação com B. Então, ele vai fazer da mesma forma, né, vai fazer, no caso, a soma em si, e ele já vai encontrar, né, o valor em si, porque aqui já vai ser a soma, percebam aqui, 1 com infinito dá infinito, porque o infinito é maior, 1 mais 2 vai 2, percebam que ele nem faz o mínimo, porque você só tem uma opção de caminho, que no caso é ele mesmo, né, ele chegando nele mesmo. Então, mesmo assim, você tem que atualizar a nova tabela atualizada. Percebam que de C com A foi para 9, ele tinha um valor infinito, né, e assim por diante. Você vai trabalhando a tabela. Então, a nova tabela calculada, depois que você fez, ela virou essa nova tabela, e ele vem aqui e atualiza essa nova tabela, tá? O cálculo, né, de vetor, o cálculo de vetor distância, né, ele vai no tempo, a cada tempo ele vai calculando, né, ele vai mostrando, né,
e vai computando e atualizando. Então, ele pega, né, qual que é o novo DV calculado no tempo 1, né, porque a gente anteriormente estava calculando. Então, o que que acontece? Você vai vir aqui nesse roteador, e esse cara vai calcular. Quem que ele vai precisar? Ele vai precisar da tabela desse e a tabela dele mesmo, tá? Então, toda vez que ele calcula, né, ele vai lá e vai fazer o cálculo, né? Quando você vê esse cálculo nada mais é, gente, que a equação. Você aplicar a equação, claro, com a equação você tem que avaliar a rede inteira também para mostrar e calcular a tabela atualizada, tá? Toda vez que a gente fala da difusão da informação, é esse cálculo que ele está fazendo, então o estado em C, quando ele está em tempo zero, ele está somente nele, quer dizer, ele vai receber a informação e vai atualizar, vai fazer os cálculos dele, né? Aí depois ele vai se propagar, no próximo tempo, ele vai propagar aquela informação e atualizar, né? Então, ele vai verificar que, por exemplo, um custo diminuiu, um custo melhorou, então a gente tem essa preocupação. O C também, no caso, eu posso atualizar, né, em tempo zero, ele influencia do vetor de distância, por exemplo, de 2 saltos, principalmente porque se vocês notarem, o estado de C, ele é um ponto sem saída, né, então ele não tem muitas opções, né, mas ele pode influenciar nos cálculos de distância, porque a gente chama ele até de buraco negro, quer dizer, ele não vai para lugar nenhum. Então, se ele chegar aqui, se alguma coisa ser jogada para cá, ele tem que voltar, né? Então, ele não nos leva a lugar nenhum. O tempo 3 também influencia no cálculo, principalmente, né, do cálculo, toda vez que a gente fala, ele influencia no B, no A, né, que está próximo a ele, né, e também agora no C, né, que também vai mudar, no F e no H, porque, querendo ou não, ele preza muito pelo conceito da vizinhança, então, se algum vizinho alterar, mesmo que não for meu vizinho direto, eu tenho que atualizar essa informação. Aqui no caso, eu tenho aqui 4 saltos de distâncias, né, no tempo também zero ele influencia, ele pode dar até 4 saltos, né, nesse aqui, ele deu um salto, né, para chegar em B, e aqui ele chegou com menos salto. Então, tudo isso vai influenciando e vai ajudando a calcular a melhor opção de caminho, né? Então, no caso, para chegar aqui, eu tenho 4 saltos, né? Eu notei igual a 4, né? Eu tenho até 4 saltos de distância para chegar. Então, aqui 1, 2, 3, 4, e eu cheguei ao meu destino, no caso. Então, a gente tem várias características e várias opções, principalmente do vedor de distância. A gente fala muito das alterações do custo de enlace, né? Por exemplo, aqui ele tem um exemplo do 4, ele virou 1, né? Então, existiu uma mudança do meu custo de enlace, eu vou ter que atualizar essas informações de roteamento, recalcular e, no caso, se esse recálculo mudar o meu vetor de distância, eu tenho que notificar meus vizinhos, que nesse caso aqui nós temos, se for o X, que eu vou estar avaliando, ele vai ter que avisar o Y e o Z, tá? Então, eu sempre vou notificar o meu vizinho. No tempo zero, o Y vai detectar essa mudança, então quer dizer, opa, o valor do enlace mudou, não é mais 4, é 1, então ele detectou a mudança, vai atualizar o seu vetor de distância e vai ter que falar com seus vizinhos que o vetor de distância mudou. O Z vai receber a atualização de Y, atualizar a tabela dele e calcular o novo custo de envio mínimo para X, né? Que é também quem ele é vizinho. Então, vocês percebam que se uma alteração, ele gera uma reação em cadeia, né? No tempo 2, o Y vai receber a atualização de Z, que ele mudou a tabela. Os custos do Y não muda, porque essa ligação, ela já existe, né, em si. Os custos não mudam e o Y não envia mensagem para o Z, porque eles já se comunicaram anteriormente. Porém, ele gera essa alteração de custo de enlace sempre vai ser notificada para os vizinhos que estão próximos a ele, né?
Toda vez que a gente fala do algoritmo distribuído, a gente tem que pensar no seguinte, que eles são complicados, principalmente porque vocês percebam que uma mudança gera um custo, um cálculo na rede, uma computação na rede muito grande, né? Então, por isso que a gente considera que eles são um pouco complicados, né? Então, a gente tem essa característica, principalmente toda vez que a gente fala, né, do algoritmo de vetor de distância e o vetor de distância e o estado de link, né, ele tem essas características. O vetor de distância, toda vez que a gente fala do vetor de distância, cada nó vai falar somente com os vizinhos que estão diretamente ligados a ele. Quando eu falo diretamente ligados, conectados mesmo a ele. Informar se esses vizinhos também, você faz o cálculo, né, do vetor de distância, né, entre ele e os outros nós da rede, principalmente que ele sabe que existe. E cada nó vai falar, já no estado de link, cada nó fala com os outros nós, quer dizer, existe o broadcast, a difusão da informação. Mas também ele vai informar somente o custo dos enlaces que estão ligados diretamente com ele, tá? Então, existe a troca de vizinhos, né? O tempo de convergência vai variar quando a gente fala do conceito de vetor de distâncias, e de link state, no caso, a gente tem esse broadcast de ficar enviando broadcast de mensagens em si, né? A complexidade em si, principalmente, toda vez que a gente trabalha com o conceito do link state, né? Eu tenho que ele vai sempre enviar a mensagem, né? Porque se a gente ele vai enviar essa mensagem que a gente fala que é n elevado o custo muda, né, principalmente porque ele tem que enviar, querendo ou não, ele envia para as mensagens para fazendo broadcast, toda vez que ele faz broadcast, essa correlação aqui vai aumentar bastante, né, o custo sempre, se o custo mudar de alguém, ele faz broadcast, se o custo mudar de alguém, ele faz broadcast. É claro que ele atualiza só os seus vizinhos, porém, essa mensagem de broadcast que ele envia gera uma complexidade um pouco grande. Já o vetor de distâncias, ele preocupa com os vizinhos diretamente conectados a ele, né, então, quanto o custo muda, ele vai se preocupar com sempre o menor custo dos nós, né, e aí nós temos também a velocidade de convergência, né, onde o link state, ele sempre requer, né, o número a ordem, né, dele de elevado a mensagens, né, o que só faltou um módulozinho, né, de mensagens, né, então ele sempre vai ter essas mensagens. A gente fala que a velocidade de convergência é muito, pode ter muita oscilação, principalmente, né, porque a mensagem, querendo ou não, trafega na rede, né, o tempo de convergência vai variar, quando a gente fala do vetor de distância, porque eu posso ter loops de roteamento, né, então ele pode entrar num loop ali e não sair, e uma grande problemática que é muito falada do vetor de distância, que eu posso fazer uma contagem ao infinito, né, então ele é uma preocupação que se tem toda vez que a gente trabalha com vetor de distância, né, então, principalmente porque que ele já usa, né, a representatividade de infinito para ele falar que ele não considera, que ele não sabe quem que é aquele nó. Então, você pode, por exemplo, chegar a uma tabela de vetor de distâncias relacionadas, todos esses vetores de distâncias relacionados com o infinito, né? Então, aí complica muito, 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 muito essa questão de chegar a infinito e você fala para onde eu vou, né? Aonde eu chego. Então, aí também tem a questão da robustez dos dois, né? O que acontece se o roteador apresentar um mau funcionamento ou ficar comprometido, né? Ou ser invadido, hackeado, alguma coisa assim. Então, o roteador, quando a gente está falando link state, ele anuncia o custo de enlace incorreto. Se ele anunciar um custo de enlace incorreto, por exemplo, e esse custo for baixo, você está dando uma informação errada.
Então, esse anúncio, esse broadcast, tem que tomar muito cuidado com ele, principalmente se ele for comprometido. Uma outra forma dele é que cada roteador vai calcular a sua própria, né, tabela em si. Então, é uma característica do vetor do algoritmo de estado de link. Já o vetor de distância, o roteador anuncia, por exemplo, também um caminho incorreto, e ele fala assim, ó, eu tenho um caminho realmente muito, muito baixo para todos os lugares. Aí o que a gente chama de black hole, né, quer dizer, um buraco negro. Quer dizer, não vai levar a lugar nenhum, porque ele vai anunciar um custo que não existe, todo mundo vai querer passar por ele, só que aquele lugar não vai levar a lugar nenhum. A tabela de cada roteador, no caso, é usada por outros, igual eu mostrei anteriormente, né? Então, com isso, eu posso propagar o erro. Então, aquele caminho incorreto que aquele cara falou para mim, que um roteador falou, ele vai ser passado para os outros roteadores também. No caso, o custo de enlace desse cara, quando a gente fala de estado de link, a gente estado de enlace, né, ele influencia só a tabela própria do roteador. Já quando a gente fala do vetor de distâncias, a gente tem essa característica dele de trabalhar dessa forma. Então, aqui vocês têm essa característica, né, toda vez que a gente trabalha, né, com esse conceito, né, eu vou parar, eu quero mostrar um exemplozinho rapidinho para vocês. Deixa eu só fechar aqui. Só abrir aqui. Que é um exercício que eu coloquei, é um exercício bem simplesinho que eu coloquei para vocês fazerem uma atividade, eu vou explicar ele rapidinho. Deixa eu ver. Inclusive já está na plataforma. Os exercícios interativos de algoritmo de roteamento, onde vocês vão ter essa seguinte característica, né? O algoritmo, o primeiro de estado de enlace, né? Estado de link, né? Do Dijkstra, onde a gente quer calcular o caminho de menor custo, né? Caminho menor, que tem um custo menor. Ele deu o exemplo dessa rede de 6 nós mostrado, né? Com o custo do link, né? Fornecido, né? E a gente vai fazer umas perguntinhas aqui, né? Qual que é, né, a distância, né, mais curta do nó W, para o nó W, né, no caso, a origem é U, aqui a origem é U, e ele quer chegar no W, né? Qual que é o nó? Sora, Oi, pode falar? não tá mostrando na tela. Não? Peraí. Ué. Peraí. De novo. Carregou? Apareceu? Não, aqui só aparece a apresentação e a foto da senhora. É só comigo? Pra mim tá aparecendo a tela. Pra mim também tá aparecendo. Tá aparecendo isso que as figuras dos roteadores. É um PowerPoint, tá? Não tá Tá aparecendo. aparecendo pra mim também. Então eu continuo, não tem problema. Não, obrigado, William. Eu falei, ué, é estranho, eu mandei apresentar, mas pode acontecer. Bom, mas vai estar gravado, tá, Yuri? Não me preocupa. Mas qualquer dúvida que você tiver, você me avisa. Eu até compartilhei de novo. Talvez seja a internet sua. Tá, então, voltando. A gente tem aqui, no caso, a origem é U e o destino é W, né? Ele vai fazer 3 perguntas, na verdade, as 2 primeiras são as mais importantes. Qual que é a distância mais curta para o nó W? Então, ele vai falar assim,
qual que é e qual é o seu nó, que a gente chama de nó predecessor, né? Então, qual que é o caminho mais curto para chegar ao D, né, no caso? Aí vocês vão avaliar. Vocês vão pegar aqui dá 6, aqui dá, com esse dá 9, aqui vai dar 3, com 1 dá 4. Então, quem que é o menor custo? Esse cara aqui, ó. Quem que é o predecessor a ele? Quem que é o nó que é o que vai chegar a W? É o X. Então, a resposta aqui vai ser qual que é o menor, né? Que vai ser 4, o valor, e o predecessor é W. Opa, desculpa. X. O predecessor é X, W é o destino, tá? Qual que é a distância mais curta para o nó V? Então, agora aqui, deixa eu só voltar, aí eu vou ativar a caneta de novo para ficar limpo, né? Qual que é a distância mais curta para o nó V? Né? Do U para o V. Então, do U para o V. Essa ficou fácil, né? Destino, né? No caso, ele só tem... Claro que pode ter, por exemplo, você pode ver as ligações, né? Mas não tão fácil, né? Vamos colocar do U para o V, ele vai fazer... E qual que é o seu nó predecessor? Então, olha aqui. Daqui para cá deu 7, né? E daqui para cá vai dar... Não se esqueçam que vocês têm bastante opção. Você tem que fazer todo o... Como se diz? Todas as voltas que ele dá. Então, o que que acontece? Aqui deu 7, né? 7. Aí ele vai falar assim, qual que é a distância mais curta? Aqui daqui para cá, por exemplo, vocês podem ter 6 com 2 dá 9, né? Esses 2 dá 9. Aí aqui, eu posso, por exemplo, fazer esse caminho aqui também, que vai dar... Aqui vai dar 11. Aqui, no caso, eu posso usar esse caminho aqui, vai dar, ó, eu posso usar esse, 3 com 1, vai dar 4, com esse daqui vai dar 6, então, ó, percebam que nem o mais perto, então aqui vai ser 3 com 1, com 2 ali, então, o custo de menor caminho desse cara aqui é 6, porque esse cara daqui deu 7, tá ligado diretamente a ele. E qual que é qual que é o predecessor, no caso? O predecessor vai ser W, tá? Qual que é a distância mais curta do nó X e... Agora, deixa eu voltar. Nó X, de novo. Do U, que é a origem, para o nó X, que é o destino. Percebam que são vizinhos, né? E qual é o seu nó antecessor? Então, aqui você vai falar assim, vai verificar também da mesma forma. Aqui para cá, eu tenho 3, mas e se eu vir por aqui, ó? 7 com 8, né? No caso dá 15. Opa, já deu um valor alto. Mas e se eu vir por aqui, ó? 6 com esse cara aqui vai dar 6 com 1 dá 7. Então, aqui, por coincidência, o nó que é ligado a ele, o menor é 3, no caso, e o valor dele, o predecessor dele, vai ser o U. O U, que é o cara que, por acaso, é a origem também, certo? Então, é uma atividade parecida com essa característica, né? Quando a gente fala, a gente vai complicar um pouquinho mais nessa outra atividade, né, onde o mesmo, vamos dizer assim, a mesma estrutura, mas com valores diferentes, onde ele colocou em termos de variáveis, né, então aqui ele vai colocar a tabela, aqui ele vai colocar a tabela, né, a tabela já preenchida, né,
onde ele fala do V para o V é 0, né, porque ele quer fazer de todos os nós para o V, então é 0 porque ele está nele mesmo, do V para o é 1, então ele vem aqui anota, para o W, aí ele coloca que é 3, né, aí ele vai colocando, anotando aqui as tabelas. E outra coisa interessante, sempre que ele aponta quem que é o nó anterior, que é uma coisa que o Dijkstra faz também, quem que é o nó anterior. Para o link X, né, no caso, qual é o custo associado a esse link, né? Então, ele quer saber aqui, ó, qual é o valor desse cara e deste cara. O que você faz aqui nesse caso? Você vai avaliar da mesma forma as opções e calcular quanto seria, qual que seria o valor de X. É um probleminha mesmo matemático simples ali que você estaria trabalhando. De que forma? Você vai verificar todos os custos, né, desse link. Esses custos você vai calculando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Você vai calculando, você vai falar assim, cadê? Do meu origem, pro V, né? E ele quer saber, no caso aqui, vocês têm duas opções. Como ele está ligado, nesse caso aqui, ele está ligado o X, né, está ligado no W e no Z, vocês vão calcular valores para tentar descobrir. Então, você vai tentar verificando, através de cálculos, por exemplo, qual que seria o mais curto. Então, aqui ele vai falar quem que é o predecessor e os valores dele, né? Então, nesse caso aqui são os nós, tá, gente? Aqui não é o custo. Ele quer saber qual que é o custo de X e qual é o custo de Y. Então, o que você vai fazendo? Você vai falar assim, por exemplo, qual que é o custo do valor de X. Aí você vai falando assim, o custo dos outros você sabe, qual que é a distância mais curta, né? Por exemplo, do U para o V, não, do V, do U para, aqui dá 1, não, eu quero ver. Aí você vai avaliar, por exemplo, fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó, 2, com 1 dá 3, no caso aqui, 3 com 6 dá, no caso, aí dá 3 com 6 dá 9, e qual que é o valor que chegaria aqui. Então, vocês vão tentar descobrir quem que é o valor de X e quem que é o valor de Y para esse valor. Então, você vai avaliar o gráfico, por exemplo, e vai me falar o valor. Qual que seria o valor de X? Nada mais gente, o que acontece? Para descobrir o valor de X, e aqui eu estou falando qual que é a distância mais curta, você tem os valores de distância mais curta e os predecessores, então você vai tentar descobrir, através disso, o valor correto. Por exemplo, o valor de Y, qual que seria o valor de Y? Se aqui, por exemplo, se aqui 1 com 5 dá 6, e eu falei que do V para o W, cadê V para o W? V para o W, tá aqui, ó, é 3, ó. V, aqui do V, o W é 3. Aqui, ó, V do W é 3, o custo do menor caminho. Se o custo do menor caminho do V para o W é 3, e eu tenho aqui 5, no caso 5, e eu tenho uma ligação aqui com um deles, o que acontece? Você vai pegar esses valores, no caso, e tentar descobrir as ligações dele. Nesse caso aqui, o valor de Y é 2. Por quê? Você vai avaliar as situações, descobrir, colocar ele em modo de variável mesmo de problema, e vai pegar o valor e fazer os cálculos corretamente para você poder encontrar a distância mais curta, no caso. Como ele é a distância mais curta, você não sabe esses dois valores, você vai chegar e aplicar ele e descobrir o valor de Y e de X igual um probleminha matemático mesmo, tá? Então, você avalia todo o problema, avalia essas tabelas aqui que ele está colocando e fala qual que é o valor de X e qual que seria o valor de Y. É só mesmo uma forma, inclusive, que alguns roteadores fazem
para descobrir o valor, porque às vezes ele não vai estar diretamente ligado a ele. Então, ele faz, através desses valores, qual que seria o valor, o custo, né, daquele caminho, daqueles 2 caminhos em si. Nesse caso aqui é 2, e nesse caso aqui o X vale 6, né? Então, você vai avaliar as problemáticas e colocar o problema em si para descobrir qual que é o valor daquilo. Um detalhe, uma problemática aqui, tá, gente, é o seguinte, porque como você tá vendo aqui, você tem 2 links, né, e os dois estão ligados, 2 custos que estão ligados ao W, né, então o W é a fonte ali do meu problema, então vocês foquem nele para fazer qual que é o valor, então você vai achar um valor e vai tentar descobrir qual que é aquele valor tirando do valor de X, né, então nesse caso aqui, o valor vai ser X igual a 6 e Y igual a 2. Tá? Aí, no caso, você tem que analisar todo o grafo para poder achar a resposta. Tá? É uma característica em si, né? Então, toda vez que a gente fala desses 2 algoritmos, né? O algoritmo do Belmont-Ford, né? Principalmente para calcular o menor custo, né? Em si. Um detalhe importante, toda vez que a gente fala, né, quando do algoritmo convergir, você vai ter 6 nós, né, de distância do roteador para todos os roteadores, né, e você vai escrever a resposta de maneira dos valores que ele vai ter. Por exemplo, quando o algoritmo converge, quais são os vetores de distância do roteador X, né, para todos os roteadores. Então, aqui, você vai falar qual que é os custos do roteador 1, né, no caso. Então, qual seria a resposta? A ideia é, toda vez que a gente coloca em si, você vai colocar os valores, né, em forma de valores, né. Então, qual que é o custo, por exemplo, da tabela para ir para o V, da tabela para ir para o D. Aí você vai escrever aqui, no caso aqui, a resposta, né, vai ser 12, aí a resposta, a forma de resposta que vocês vão ter que 3, 9, 0 e 9, tá? Lembre-se, quando a gente está falando do valor, no caso de Belmont-Ford, para cálculo de caminho menor custo, vocês vão lá aplicar a equação, tá? Então, você pega aquele valor, esse valor aqui, essa tabela, e você vai calcular para todo mundo fazer o dever de cada um, né? E falar qual que seria, no caso, para o roteador X. Então, a distância do roteador, no caso, o foco dele é o roteador X. Então, ele quer saber qual que é a distância do roteador X, onde cada uma dessas distâncias, no caso, ele vai mostrar, no caso do U, do V, do W, do X e do Y, tá? Então, a ideia, lembrando, né, por que aqui é 0? Porque eu tô nele mesmo, então é a mesma correspondência, assim. Então, qual que é o custo, por exemplo, para ir para o Y? Então, vocês vão calcular o Belmont-Ford desse cara aqui, do roteador X. Então, você tem aqui os valores da tabela em si. Quais são os vetores de distância também agora para o U? Então, você calcula, vem aqui, calcula o vetor de distância para o U. Não, um detalhe, tá? Aqui, esse cara até tem alguns vizinhos em si, mas toda vez que você tiver uma ligação que não existe, você vai escrever um infinito, tá? Se a distância, né, no caso, você pode escrever o X ou escrever o infinito. Talvez, não sei se vocês vão conseguir colocar um infinito, então usa o X, tá? Então, principalmente lá na resposta. Então, você vai colocar assim, qual seria o valor? Se é essa correspondência, né, que eu vou querer, vou fazer, né, do U para o U é 0, porque é a mesma distância. Do U para o V, no caso, aí vai dar 9, principalmente, não se esqueçam, porque é Belfort, não é menor distância variando pelo gráfico, tá? E depois seria infinito, porque eu não tenho ligação, com ele. Esses caras aqui vocês vão substituir por X, tá? Então não precisa escrever infinito.
O conceito de boas notícias viajam rápido também é uma coisa que acontece muito do vetor de distância, né? Principalmente se o custo diminui, a ideia dele é que ele sempre vai calcular. O nome do problema que pode ocorrer quando os custos do link aumentam é contar até o infinito. Então, quando o link diminui, é boa notícia, né? Quando ele aumenta, ele tende a chegar, né, no caso, a apostar aí muito o que a gente chama de contar até o infinito, que é uma problemática do vetor de distância. Então, dessa forma, tá? Vocês vão ter esses exercícios para vocês fazerem, tá? Tá na plataforma.